veio no meu coração quando eu estava orando em um tempo de devocional ao Senhor, devocional com o Senhor, na verdade. E nesse tempo que eu estava com o Senhor, veio muito forte no meu coração a memória do Gregório, né? E se você não conhece o Gregório McNutt, eu quero te incentivar, te encorajar a você ouvir as palavras dele que tem na internet, né? Eu não incentivo você a ouvir tudo que tem na internet, não, viu? Mas o Gregório, eu te incentivo a você ouvir, né? Ele tem um Instagram, apesar de não estar mais entre nós. Ele tem um Instagram, tem o Instagram da esposa dele, a Mônica McNutt, né? E eu lembro que em 2008 eu estava vivendo uma crise com o Senhor, na minha caminhada com o Senhor, né? E eu questionava algumas coisas a Deus no meu tempo com Ele. Isso em 2008, viu, gente? E eu lembro que Deus, Ele trouxe uma resposta para a minha vida, através da vida do Gregório. E nesse tempo de quarentena, dentro de casa, né? Eu estava tendo esse tempo de devocional com o Senhor. E Ele me lembrou do Gregório, né? E nesse tempo eu estava falando assim com o Senhor: Senhor, me ensina como permanecer no Senhor Jesus. Me ensina como permanecer nas Tuas palavras. Me ensina como permanecer com o coração em Ti, né? E o Gregório, ele tem uma música, né, que fala exatamente isso. E aí eu lembrei dele, né? Será que tem alguém aí em 2020 cantando, né? Ensina-me, Deus, de como permanecer em Ti. Será que tem alguém aqui que ainda canta essa música? O Gil, né, Gil? Glória a Deus. E essa palavra nasceu no meu coração, né? Esse clamor nasceu no meu coração: Senhor, eu quero permanecer no Senhor. Se você está aqui, está nos visitando, talvez a sua oração seja: Senhor, eu quero pertencer ao Senhor Jesus. Mas para nós que já estamos na caminhada há algum tempo, né, o nosso clamor tem sido: Senhor, eu quero permanecer no Senhor Jesus. E eu queria que essa fosse não só uma oração minha, mas pudesse também ser a sua oração. Então, feche agora os seus olhos e fale com o Senhor Jesus isso, porque Ele é vivo e Ele se move, e Ele se manifesta, e Ele está aqui. E eu entendi que toda palavra tem que ter uma resposta nossa. Então, se você deseja permanecer no Senhor Jesus, fala com Ele agora. Jesus, me ensina a permanecer em Ti. Que nessa manhã essa palavra venha profundamente nos nossos corações. E que nós venhamos a sentir um desejo forte. Não só um desejo, mas um querer forte de permanecer no Senhor Jesus. De permanecer, Senhor, todos os dias da nossa vida. Até que o Senhor venha, até que o Senhor volte. Que o nosso coração esteja fiel a Ti. Eu creio que nessa manhã, nesse dia, Deus estará derramando sobre nós uma unção de lealdade, uma unção de perseverança, uma unção de paciência, de aprender a esperar no Senhor Jesus. Eu creio que nessa manhã Ele estará derramando sobre nós um desejo intenso de permanecer nele, um desejo intenso de pertencer a Ele por toda a nossa vida, por toda a nossa vida. Jesus, eu não imagino a minha vida longe do Senhor.
Eu não imagino fazer mais nada a não ser servir o Senhor com todas as minhas forças e com tudo o que eu tenho, com tudo o que eu sou, com todo o ensinamento, com toda a instrução que eu recebi. Eu não quero mais fazer nada da minha vida a não ser derramar aos teus pés e viver todos os dias para glorificar o teu nome, para trazer a tua glória nessa terra, para fazer do teu nome ser conhecido diante de todas as pessoas. Não tem maior, eu não tenho mais nenhum sonho a não ser esse, Senhor. Que o Senhor seja visto nessa terra, que o Senhor venha ser conhecido nessa terra. E assim eu oro, Jesus, e te peço, nos ensina a permanecer no Senhor. Nos ensina a permanecer no Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu acredito que alguns já sentiram a resposta de Deus nos seus corações. Amém? E nessa manhã, nesse dia, alguns de nós, algumas pessoas aqui dentro têm vivido um tempo na sua vida, como a palavra do Senhor fala, em Mateus 13, do 20 ao 21, que fala assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Quantas pessoas têm recebido a palavra nesses dias com alegria? Têm recebido rápido, tem sido rápido, né? A resposta que eles têm dado. Mas, continuando com o versículo, né? Continuando com o versículo, fala assim: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Sabe, existe uma palavra que foi plantada dentro dos nossos corações e nós a recebemos com alegria, mas existem palavras que secam no nosso coração. Seca. Sabe por que elas secam? Porque elas não têm uma raiz. Uma árvore, ela primeiro cresce a raiz, porque a raiz jorra para ela tudo o que ela precisa. Em um tempo de sequidão, numa estação de sequidão, a árvore ela mostra as suas raízes. E as raízes vão mostrar as fontes das árvores. Onde as árvores têm as fontes que as alimentam. E alguns de nós, esses dias, esses tempos, têm vivido em um lugar chamado lugar insuportável. Você não suporta mais estar lá naquele lugar, você não suporta mais estar dentro de casa, você não suporta mais estar vivendo a situação que você está vivendo, né? O tempo que você está vivendo. Esse lugar de sequidão, esse lugar, né? Esse lugar insuportável. Mas eu quero que você saiba que Deus, Ele é o lugar do seu socorro. Sabe, quando você não está suportando mais aquela circunstância, aquela situação, você precisa se voltar para Deus e lembrar que Ele é a sua fonte. Você precisa colocar as suas raízes mais embaixo, até que encontre algo que te nutre, até que você encontre essas águas de descanso. E quando você estiver no lugar insuportável, você precisa aprender uma coisa: que o lugar insuportável te forja um caráter perseverante. Você já parou para pensar nisso? Quando você está vivendo num tempo muito difícil e você não desiste, você continua, você com paciência espera, não é verdade? Você se acaba forjando em você um caráter perseverante. Então, quando vem outra tempestade, quando vem outra situação difícil, você não vai desistir.
Algumas pessoas no seu casamento passaram por esse lugar insuportável, passaram por esse lugar difícil, mas porque perseverou, porque permaneceu, porque continuou, forjou um caráter perseverante, ou seja, eu não vou desistir desse casamento. Eu não desisti lá atrás, eu não vou desistir agora. E aí você vai criando essa maturidade, o Senhor vai transformando aquele mal em bem. Não é que Deus tenha prazer em nos trazer o mal, mas é porque Ele sabe transformar o mal em bem. E dentro do lugar insuportável, o Senhor te cria um coração constante, um coração perseverante, um coração que permanece. Amém? E sabe, nesse tempo onde eu estava, Jesus me ensina a permanecer em Ti. Eu fui levada lá na palavra que está em João. Que está em João 15. Do 9 ao 10. Que fala assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E o versículo 10 fala assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Jesus estava falando assim para nós: olha, como o Pai me amou, eu também amo você. E a gente vê aqui na palavra que o desejo do Pai é que nós venhamos a permanecer nele, é que nós venhamos continuar nele. E a primeira coisa que eu quero te falar, a primeira chave que eu quero te dar nesse dia é essa: permaneça nele e ele permanecerá em você. Algumas vezes a gente acredita que pecou e que por isso o Senhor saiu de nós e abandonou e não olha mais para nós. No dia do lugar insuportável, permaneça nele, porque ele vai permanecer em você. Sabe, não duvide disso. A palavra do Senhor fala em João 15, do 3 ao 4, assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O que acontece? Muitos de nós tentamos permanecer no Senhor com a nossa própria força, do nosso jeito. Não é verdade? Nós tentamos permanecer nele enquanto está tudo bem, mas um escorregão nosso e a gente desiste daquela caminhada, a gente desiste do Senhor, do lugar que o Senhor nos chamou. Mas sabe, eu quero te levar para um lugar que está lá, para um capítulo que está lá em Salmos 24, do 3 ao 5. Esses salmos é muito precioso. Leia com atenção ele comigo agora. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Agora um pouco mais alto, né? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Alguém aqui deseja permanecer nesse santo lugar? Alguém aqui deseja permanecer no Senhor Jesus? O salmista nos dá a resposta. Olha o que aqui fala: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Você que deseja permanecer no Senhor Jesus, você tem que entender que não é pelas suas forças, não é pela força do seu braço. A palavra fala que vai permanecer aquele que for puros de mão, ou seja, as nossas obras, né? E limpo de coração. Mas eu quero te dizer que tudo isso só é possível por causa do que Jesus fez na cruz por nós.
Nós recebemos a justiça do Deus da nossa salvação. Sabe, permanecer no Senhor não é apenas uma decisão, uma escolha sua, mas é aonde a sua fé tem te levado. Mas é você crer que por causa do que Jesus fez na cruz, você pode permanecer nele. Nada vai te impedir de permanecer nele, se você crer no seu coração que Jesus Cristo te salvou. Amém? Vai permanecer aquele que é limpo de coração e puros de mãos. Amém? E sabe, eu quero te falar uma coisa nesse dia também. Muitas pessoas deixam de permanecer no Senhor porque deixaram de ver valor nele. Sabe, algumas pessoas falam e dizem, viver com o Senhor é sempre tudo igual, é sempre tudo do mesmo jeito. Irmãos, há muitos anos eu estou nessa caminhada com o Senhor Jesus. E a minha vida não teve um dia que foi igual ao outro. Sabe, todos os dias Ele me mostra que Ele sai para fazer uma coisa nova. Todos os dias eu vejo o quão valoroso Ele é. Tantas vezes eu já li a Bíblia e tantas vezes o Senhor me mostrou coisas novas. Tantas vezes o Senhor falou coisas novas. Deixa eu falar uma coisa para você. Não perca a sua visão das coisas valorosas que Deus faz. Não perca o valor de Jesus na sua vida. Não troque o que Jesus é por nada mais. Sabe, para de achar que andar com Jesus, eu não sei, né? Eu não posso falar o que é que você acha do que é andar com Jesus. Eu posso falar do que eu sei, e todos os dias é uma coisa nova. Eu estava falando lá atrás com a Isabela, é um privilégio servir ao Senhor todos os momentos da minha vida, toda hora, todos os minutos que eu vivo. É um privilégio. Sabe, nós estamos aqui fazendo muitos cultos, né? E as pessoas pensam, é cansativo. Irmãos, é prazeroso. É prazeroso. Sabe, eu vejo os irmãos servindo aí. Nossa, e eu vejo a alegria e satisfação que eles têm em acordar cedo. Sabe? Eu vejo os líderes organizando tantas coisas. Irmãos, é prazeroso, sabe? É bom. É valoroso. É gostoso. Eu não ia querer viver a minha vida de outra maneira. Então eu quero te encorajar a ver o que o Senhor está fazendo de novo na sua vida, para que você possa permanecer nele. O Senhor, Ele te convocou para uma carreira com Ele. Talvez eu esteja falando um pouco difícil, né? O Senhor te chamou para andar com Ele uma carreira. Uma carreira te foi proposta. E essa carreira, ela tem uma maneira de você cumprir ela, que está lá em Hebreus 12, do versículo 1 ao 2, que fala assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Você que está nos visitando hoje, eu quero te dizer, existe uma carreira que Jesus quer te propor esse dia, amém? Mas olha o que é que ele fala: corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Tá, como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Como, Iane, eu posso permanecer no Senhor? Deixando os meus olhos fixos no Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olha como é bonito o final desse versículo. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Você quer permanecer no Senhor Jesus? Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé.
Para de olhar para o lugar insuportável. Para de olhar para as circunstâncias. Para de olhar para as situações. Para de olhar para o seu pecado. Para de olhar para as suas fraquezas. Para de olhar para aquilo que você não pode controlar. E começa a olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Deixe os teus olhos fixos nele. Se você deseja permanecer nele, você precisa fixar os teus olhos nele. Quando você fixa os teus olhos nele, algo dentro de você muda. E sabe, o lugar insuportável continua lá, mas você, porque mudou de dentro para fora, você consegue olhar para aquele lugar de maneira diferente. A segunda coisa que eu quero te falar, para você que deseja permanecer no Senhor Jesus. Eu quero ler com você uma passagem que está lá em 1 João 5, do 3 ao 5, que fala assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O salmista falava que escondia a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra Ele. Eu quero falar uma coisa para você essa manhã. Para você que deseja permanecer no Senhor, guarde os mandamentos dEle. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Não são penosos. Sabe, eu vejo tantas pessoas que deixam de permanecer no Senhor Jesus, porque acham que o que Ele fala é difícil. Não, não é. Não é penoso. Não é penoso. Penoso é ter uma vida longe do Senhor. Isso é penoso. A minha adolescência toda foi no Senhor. A minha juventude toda tem sido no Senhor. Não é penoso viver no Senhor. Penoso é viver longe dEle. Não é penoso guardar os mandamentos dEle. Sabe, você tem que entender que os mandamentos do Senhor não são regras de homens. O Senhor, Ele tem uma palavra para te dar toda vez que você entrar na presença dEle. Ele vai te falar uma coisa. E sabe, é tão prazeroso ouvir a voz do Senhor Jesus. Eu sempre pensava que pecar contra o Senhor Jesus era se eu fizesse algo de ruim. Mas eu aprendi que não ouvir o que o Senhor está me falando me faz apagar o Espírito de Deus. Não ouvir o que Ele está falando e obedecer imediatamente me faz apagar o Espírito de Deus. Guarde os mandamentos do Senhor no seu coração, para que você não peque contra Ele. Amém? A consequência de permanecer no Senhor Jesus é que nós vamos guardar os mandamentos dEle. Aleluia! Nós precisamos aprender a amar as palavras que saem da boca de Deus. Às vezes nós não queremos ser corrigidos, não é verdade? E aí a gente endurece a nossa cerviz. Porque existe uma pessoa que está na frente da gente, que já caminhou há mais tempo, que a gente está nos ensinando algo. E a gente às vezes não quer ouvir, né? E a gente fala, ai não, só quer se meter na minha vida. Deus não quer se meter na sua vida. Deus, Ele quer que você permaneça nele. Que você aprenda a amar os mandamentos dEle. Que você, sabe, que você guarde como se fosse um tesouro, porque é um tesouro. Quando você guarda os mandamentos, sabe, você vive em uma paz. Não é que não tem problema, mas é porque no meio do problema, a paz do Senhor que excede todo o entendimento te guarda. Eu quero que nessa manhã você pegue essa chave e diga, Senhor,
Pai, se até hoje eu não estava guardando os teus mandamentos, eu quero, Senhor, a partir de hoje guardar a pureza, guardar a santidade, ser zeloso com o que o Senhor fala com o meu tempo. No meu tempo de devocional, quando o Senhor me dá uma dica, um conselho, Senhor, eu quero ser zeloso com isso, eu quero guardar esses mandamentos para toda a minha vida. Aleluia. Você vai ver o fruto disso. A terceira coisa que eu quero te falar sobre permanecer no Senhor é que quem permanece dá o seu fruto. O Gregório, ele cantava assim, né? Ensina-me, Deus, de como permanecer em Ti. Aí ele falava assim, eu quero trazer muito fruto. O coração de uma pessoa que deseja permanecer no Senhor é esse. O desejo dela é esse. O desejo dela é de trazer muito fruto. Muito fruto, muito fruto. Não só fruto de caráter, não só fruto de vida com Deus, mas o fruto que também são os nossos irmãos. A palavra do Senhor fala em João 15, do 5 ao 9. Fala assim: eu sou a videira. Isso era Jesus falando. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Quem aqui deseja se tornar discípulo de Jesus? Quem aqui deseja glorificar o nome de Jesus? Eu quero te falar, traga muito fruto. Quem permanece nele, dá o seu fruto. Jesus, ele não trouxe nenhuma palavra de condenação, mas ele trouxe uma palavra de amor. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Vocês querem ser os meus discípulos? Pois então nisso é glorificado meu Pai, em que vós deis muito fruto. Sabe, eu acho isso tão bonito da parte de Deus, é que se nós permanecermos nele, nós podemos pedir qualquer coisa e será feito. Você já pediu coisas a Deus assim? Você já provou Deus nisso? Eu nunca provei, não, porque eu não gosto disso. Meu relacionamento com Deus não é a base de prova. Mas eu sou testemunha de que tudo que eu tenho pedido ao Senhor, Ele tem feito. Eu e Anne sou testemunha de tudo que eu tenho pedido. Ele tem feito. Isso não é só para mim, isso é para todos nós. Porque o desejo dele é que todos nós venhamos a permanecer no amor dele, até a consumação dos séculos. Ele não quer que nenhum se perca, ele não quer que nenhum deixe de desfrutar do amor dele. Sabe, você que estava andando em uma constância e parou, nesse dia Deus quer te falar, volte para o lugar que eu te chamei. Sabe, existe uma palavra de Deus na minha vida, Ele sempre fala assim, aquele que te chamou não mandou você parar. E hoje eu quero compartilhar isso com você, aquele que te chamou não mandou você parar. Ele não disse para você parar, Ele não disse para você olhar para trás, Ele não disse para você desistir, Ele não disse para você abrir mão do arado, Ele não disse, não está escrito, Ele não disse.
Você pode ler a palavra do Senhor toda, Ele não mandou em nenhum momento você olhar para trás. Retome de onde você parou. Sabe, Jesus, Ele é o nosso maior exemplo e a nossa maior inspiração. Ele não parou, Ele não disse assim: Senhor, eu estou aqui no Getsemane e não dá, a cruz é pesado, não dá, eu vou voltar lá para o barco. Não, Ele não pediu para parar. Ele disse assim: Senhor, se for possível, mas como eu tenho certeza que não é, eu vou para a cruz. Porque eu sei que existe uma alegria muito maior de ter todos os meus irmãos perto de mim. Jesus não nos mandou parar. Você que estava andando em uma constância, não pare. Continue. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus, tenha os seus olhos fixos em Jesus. Olhe para Jesus e seja incendiado por Ele. E receba as forças que você precisa para continuar. Olhe para Jesus e diga: eu vou permanecer, Jesus, porque o Senhor me amou e não dá mais para voltar atrás. O mundo já perdeu o seu brilho, o mundo não tem mais graça, não tem mais prazer nesse pecado. Eu não quero viver a minha vida, os meus dias longe da face do Senhor. Se você ainda não ama Jesus nesse nível, eu quero te dizer: deseje pertencer a Ele primeiro. Porque quando você deseja pertencer a Ele, você vai permanecendo no seu amor. Permanecendo no seu amor. E você vai entendendo que os mandamentos dEle não são penosos, mas são valiosos, são amorosos, sabe? Os mandamentos do Senhor nos fazem ter vida, porque Ele tem as palavras de vida eterna. As palavras que nos completam. As palavras que nos dão força para continuar. E desejo, e ânimo, e alegria de continuar. Vem dEle. E eu queria agora que nós ficássemos de pé, na presença dEle. Eu ouvi esses dias que a palavra de uma pregação pode ser muito boa, mas o que faz essa pregação ser muito boa é a resposta que eu dou para ela. Qual será a nossa resposta nesse dia? Deixa eu te dizer uma coisa: os teus impossíveis são os possíveis para Deus. Às vezes eu achava que era impossível eu fazer algumas coisas. Aí Deus vem e fala: minha filha, é possível.